Bem, nós estamos aqui com o terceiro prefeito da cidade de Araguaína, Dr. Raimundo Gomes Marinho, e ele vai falar um pouco sobre a sua história, desde a infância até a sua chegada em Araguaína, se tornando prefeito e hoje morando aqui ainda em Araguaína depois de muitos anos, muitas décadas. Doutor Marinho, fale um pouco sobre a sua infância para nós. Eu nasci... Pode encostar mais. Pode chegar mais. Eu nasci em Tocantinópolis, aliás, antiga Boa Vista do Tocantins. Hoje Tocantinópolis. Era a maior cidade do norte. É um município tão grande que encampava os municípios de Filadélfia e que também encampava Filadélfia aqui, e ia até próximo da divisa de Colinas. Estudei no grupo escolar Nero Macedo, primário. Já o ginásio tive que estudar em Carolina, porque não tinha o ginásio lá em Tocantinópolis. Qual escola você estudou? Sertão Maranhense? Ginásio Sertão Maranhense. Foi o primeiro ginásio aliás, o primeiro de Carolina, né? O curso que tinha lá era o... Professor Nelson Maranhão? Não. Antes dele, José de Queiroz. José Queiroz. O fundador e o primeiro professor, diretor do colégio. Eu morava na minha casa era de esquina e a dele, porque meu pai comprou uma casa em Carolina. E pôs uma tia nossa ser governanta. E a gente morava numa esquina e ele era colado com a nossa casa, na Praça Central de Carolina, né? Então ele foi o fundador e o colégio Ginásio Sertão Maranhense. E fale um pouco sobre os seus pais. Meu pai foi comerciante e era comerciante. Qual é o nome dele? Darcy Gomes Marinho. Minha mãe era Ana Maria da Cunha Marinho. O Darcy Gomes Marinho, seu pai, qual a sua principal atividade econômica? Ele sempre foi comerciante. Ele começou trabalhando no comércio e depois ele começou por conta própria e foi melhorando a situação financeira. Nós chegamos a ter 3 barcos no Tocantins. Mexeu com transporte fluvial também. Fluvial, e negociava com Belém do Pará. Levava para Belém do Pará. O senhor lembra o nome desses barcos? O primeiro barco que ele comprou chamava Ribamar. E foi o barco mais famoso do Tocantins naquela ocasião. Porque ele era um Kiel, máquina alemã, de 3 cilindros, cada cilindro 30 centímetros, e era Kiel pesado. Então era o que andava mais rápido. Todo mundo só queria andar nesse barco, viu? O nome dele, meu pai deu em homenagem a meu irmão, nascido depois de mim, chamava Ribamar. Depois ele comprou outro barco chamado Miramar. E por fim ele teve outro barco chamado Deusimar. Aí meu pai era comerciante. Mas no fim ele terminou entrando para a política por causa da intolerância que ele sentiu com relação ao governo central de Goiás, que era o interventor Pedro Ludovico Teixeira. O doutor Pedro Ludovico Teixeira, que chegou a chamar o Tocantins, aqui o norte de Goiás, de peso morto. Então meu pai, por causa disso, fundou a UDN. Aí se elegeu deputado estadual, mais votado do norte pela UDN, aliás, foi o único naquela ocasião. Ele era oposição, né, no caso do governo do estado. Oposição. E depois de 4 mandatos, ele faleceu no 4º mandato. Meu pai faleceu, desencarnou, eu prefiro falar, com cerca de 64 anos. Faleceu novo. Faleceu. E durante quando ele era comerciante, você continuou estudando. O senhor saiu daqui, foi para alguma outra cidade? Fui para Carolina. De Carolina, quando eu preciso de estudos mais avançados, eu tive que terminar fui ir para Goiânia. Em Goiânia eu terminei, porque naquele tempo era diferente, era científico, né? Ginásio científico, né? Então eu fiz o terceiro científico de Goiânia. E quando terminei o científico de Goiânia, como Goiânia não tinha faculdade de medicina, eu tive que me transferir para Belém. Aí terminei a faculdade de medicina em Belém. Aliás, quando eu cheguei em Belém, antes de eu começar a faculdade, não era federal, era ainda a faculdade estadual.
Mas a primeira turma federal foi a turma que eu fazia parte. Então já era a Universidade Federal de Belém do Pará. Ah, no Pará, né? No Pará. Aí lá, nessa universidade, o senhor formou em medicina? Medicina Clínica Geral. Aí de lá eu vim pra cá. Casei em Belém. O senhor casou com quem? Casei com a Arlete Costa Marinho. Ela era de onde? De Belém do Pará. Belém. Paraense. Paraense, entendeu? E até hoje continuamos casados. Que bom. Tive 4 filhos, sendo que a caçula é a Núbia. Quais são os nomes deles? O primeiro é Ramatiz Costa Marinho. Está morando em Goiânia atualmente, trabalha na CEL e é advogado. O segundo, André Luiz Costa Marinho. Mora em Itumbiara e é médico, urologista e tem 2 filhos. Um deles, que já são meus netos, um deles estudando veterinária, terminando daqui 1 ano, e outra fazendo, formou, aliás, mais nova, fez vestibular agora e passou na Faculdade Federal para Medicina. Olha, que Chama bom. Andréia. A Andréia, né? Agora, tem uma neta. Então, a sua família, a maioria, tem uma certa afinidade com a medicina, né? Tem uma neta agora que mora comigo. Essa, a mãe dela chama-se Rejane. Ela desencarnou assim, em 2007 e ela sempre continuou morando comigo, essa menina, né? Mas já me disse, vovô, na hora que eu terminar a veterinária, fazer medicina. Eu falei, passa que só não quero que saia daqui, sabe? Porque se ela tiver de fazer na federal, ela tem que... Porque aqui não tem, né, federal? Tem não. Mas tem outras, eu já falei para ela. Mas tem outro aí, tem a Interpac, muito boa. É, Interpac, muito boa. Sim, doutor Marinho. Retornando... Aí tem os filhos da Núbia, que um é dentista. Isso. É o Roelson, né? Tem uma clínica em perto aqui do lado, que é dele, e tem a gente chama Tatazinha, até para de... É a minha neta também mulher, né? Essa está casada. Vou acordar, estou me fugindo o nome dela. Só sei de apelido, a gente chama Tayane Tainá, Costa Marinho. Beleza. Então, após a sua formatura, né? Lá no curso de medicina, você conheceu a sua esposa, casou. Eu conheci ainda no 5º ano, ainda casamos ainda antes de formar. Antes de formar, já tinha casado. Aí, após terminar, aí o senhor retorna para o nosso estado, né, o estado de Goiás. E fui trabalhar em Miracema do Norte. Ah, você foi trabalhar em Miracema. Foi. Lá tinha o antigo SESC, que agora não é mais, agora é diferente, não é mais SUS agora. Agora é SUS, né? E você trabalhou quanto tempo lá? Aí eu trabalhei lá mais de ano. Depois vim para Araguaína. Aí já trabalhei... Que ano o senhor chegou em Araguaína? Que ano o senhor chegou em Araguaína? 1969. Eu fui o primeiro médico que veio aqui em Araguaína. Morei aqui em Araguaína. Porque antes de mim, tinha o doutor Simão, mas ele morava em Vila Delta. O doutor Simão, além de... era cirurgião, né? Ele era parente de alemães. Mas o doutor Simão Lutz, né? Simão Lutz. Ele morava em Filadélfia. Tem uma escola do município em homenagem a ele, qual é o nome dele? Em Filadélfia, né? Aqui em Araguaína tem. Então ele veio pra cá depois. Aí ficou morando aqui com a gente, né? Porque a Araguaína cresceu tanto, mais do que Filadélfia, né? Sei. Superou Filadélfia. Rapidamente. E o doutor Simão então veio morar com a gente. E enfermeira, disse que tinha aqui uma enfermeira da Igreja Batista, né? Quando eu cheguei aqui, encontrei quem trabalhava aqui, era... O Barroso morava ali também. O seu Barroso também disse Barroso, que né? fazia pequenos... E tinha em frente ali onde hoje em dia é uma coisa de remédio, né? Naturais? Natural? Era ali que é a dona Wanda. Isso, a dona Wanda, né? Também ajudou muito, né, naquela época. Ela também ajudou muito naquela época. Ajudou muito. Ali a dona Wanda, onde eu atendi no começo, que eu vim pra cá, atendia aí. Tinha uma enfermaria aí? Tinha. Quais as principais doenças, doutor Marinho, naquele tempo? Olha, quando aqui a mata era brava ainda? Malária é uma que estava sempre em frente, né? Não sei. E pênfigo, eu tive caso, inclusive eu fiz a especialidade em Goiânia de pênfigo, com o doutor Anuar Awad. É um médico já falecido, especialista, ele era dermatologista. Pênfigo, nós curamos muita gente de pênfigo aqui. Hoje em dia diminuiu muito a incidência. E o de praxe, né? Malária, que era
a que graçava mais era endêmica, né? Uhum. E o que a gente vê de modo geral, né? Certo. Diarreia em criança, Verminose. verminose. A cidade, quando eu vim para cá, tinha 19 mil habitantes, Araguaína, né? Uhum. Cidade. O município todo, com esses que já saíram de Araguaína, incluindo o que saiu. Que eram os distritos, né? Os distritos que tinha em Araguaína, que saiu 5 Eram do 5. município, né? Saiu Carmolândia, Muricilândia, que é o Pé do Morro, que é Araguanã, Aragomina. Araguaci e Araguanã. Saiu 5. Quer dizer, naquele tempo, esses todos reunidos, Araguaína tinha 39 mil habitantes, o município total. Agora só a cidade acho que tem 150, né, mais ou menos. Hoje o IBGE conta que tem mais ou menos 150 pessoas. Somente a cidade, sem contar com o que ficou aí no Novo Horizonte, né? Ficou, e um pouquinho mais lá para frente, pouca coisa, né? Não, mas não muda tanto, não. Saiu o Carmolândia. Então, veja bem. E aí, aqui você começou trabalhando na área da saúde e o seu pai, como deputado estadual, porque ele foi 3 mandatos, não foi que ele fez? Morreu com o 4º mandato. O 4º mandato, Durante todos esses mandatos, o senhor nunca teve vontade de mexer com política? E quando foi que brotou essa vontade de ser prefeito de Araguaína? Assim? Foi a oportunidade do momento? E a profissão também, que a gente entra em contato com muita gente, né? Popularizou, né? Popularizou, né? E já tinha a tradição do meu pai. Meu pai tinha muitos amigos aqui. Ali na Praça da Bandeira, que foi uma das praças que nós fizemos, que agora está reformulada. Mas ainda tem um resto que eu deixei nela. O poste central. Aquele poste central, foi eu que deixei. Então na esquina tinha um amigo do meu pai, que disse, vamos procurar ele lá, chamava Sábio, não sei se ainda está vivo, né? Era um cara moreno, comerciante. Tinha o Carlos Luiz. Dono do cinema, né? Cine Luz. Cine Luz, pois é, Carlos Luiz. Eu acho que ainda está vivo. Não, acho que não. E tínhamos aí, eu fui depois do Zeca Barro, né? O Zeca Barros foi o segundo. Eleição direta. E o primeiro foi o Anatólio Dias Carneiro. E teve um outro que foi nomeado, né? Que é o Casimiro. Teve por aclamação popular, que foi o Casimiro Ferreira Soares. E teve, antes dele, o primeiro prefeito nomeado, o Henrique Banha. Ainda teve esse que eu nem me lembrava. O seu Henrique de Oliveira. Ele foi nomeado pelo José Feliciano Ferreira, quando era governador. Nomeado como prefeito de Araguaína. Também. Só que ele ficou poucos meses. Ele disse que as cobranças estavam muito grandes, porque o município tinha acabado de ser criado, né? E o povo queria logo que o negócio acontecesse, não tinha recursos. Ele passou uns 3 meses e saiu. Aí depois foi o seu Casimiro. Aí, na verdade, abandonou o cargo, né? Não queria mais. E aí o seu Casimiro era um comerciante aqui muito popular e tal, e caridoso com as pessoas. Então, como não tinha outro, jogaram ele, convidaram ele. O Casimiro tinha até um negócio na mão, não era? Tinha, ele tinha um problema físico na mão. Tem também outras pessoas que eu me lembro. Ele mexia com garimpo também, transportava mercadoria através do rio, né? Pelo Lontra para Xambeuá, né? Onde tinha meu pai garimpou também. Os cristais, né? Os garimpos de cristal. Garimpo de cristal. Né? Então, ele vivia nesse meio aí, né? Eu cheguei para cá em 69. Toda a Araguaína era cheia de areia. Rua Conde João Lima. Não tinha nada ainda de asfaltado. Eu propus, acho que o mapa que eu te mostrei foi o mapa que eu apresentei para o MEC para fazer a primeira asfalto em Araguaína. Está ali até ali o ribeirão que tinha, né? Que agora já passa, né? Até aquele ribeirão ali. Canalizado. Bem, continuando aqui com a entrevista para o programa História e Memória de Araguaína, vamos agora continuar a entrevista com o Dr. Raimundo Gomes Marinho, terceiro prefeito eleito da cidade de Araguaína, que vai falar sobre a sua gestão durante o período que ficou no cargo de prefeito da cidade de Araguaína.
Olha, eu fui prefeito por Araguaína durante 3 anos. E meu mandato foi o que o pessoal chama de mandato tampão. Foi de 72, 73, 71, 70, 71 e 72. Foram exatamente 3 anos, 70, 71 e 72. O meu vice foi o finado João de Souza, que depois foi prefeito eleito também. Então, quando eu cheguei, a Araguaína não tinha energia elétrica, tinha um motor que funcionava só na noite. Foi quando, através da gestão de meu pai como deputado, nós conseguimos trazer a primeira turbina para o norte de Goiás, que saiu da usina do Jaol, de Goiânia. Então, nessa ocasião, foi instalada aqui. Essa usina funcionava, até hoje ainda funciona, mas só serve apenas no bairro JK. Tinha um lago aí feito pelo Gaúcho, né? Foi um dos pioneiros de Araguaína, e nós usamos esse lago para funcionar. Então, não, isso aqui é a bandeira, não é que eu que criei a bandeira da cidade, do município de Araguaína. Essa aqui é do estado. Do Tocantins. Vamos lá. Sim. Aí, então, voltando. Nós então começou a instalação de energia hidrelétrica, Corujão. Né? O Corujão. Além disso, eu recebi a cidade numa prefeitura alugada, lá numa rua aí, que é para o lado ali da Simba. E comecei a prefeitura aqui. Antes de mim, veio um grupo de estudantes que fazia aqui trazido por fora, né? E eles fizeram um alicerce da futura prefeitura. E daquele alicerce eu comecei a prefeitura que existe agora, que depois o Palácio Tancredo Neves. Que agora depois, obviamente, aquele que foi prefeito, no meu tempo ele era delegado da cidade. Foi eleito, foi vice do João de Souza. Quando o João de Souza morreu, ele passou. Corneliano. Então ele aumentou, quer dizer, ficou mais alta a prefeitura, pôs uns andares, né? Certo. Mas eu comecei a construção desse negócio, né? Então, o primeiro piso foi o senhor que fez, né? Hein? Primeiro piso foi eu que fiz. Administração. Entendeu? Além disso, eu fiz 11 grupos no interior, reformei, e aqui eu fiz 3 grupos, reformei outros. A referência escolar foi feita aqui por mim, perto da praça ali. Hoje não sei se funciona, mas tem até um subterrâneo lá para armazenar mercadoria. A primeira chefe da referência escolar se chamava Calista, hoje ela é professora da faculdade aqui. Uma senhora. Sim. Era casada com um Paulinho, um contador amigo nosso. E ela que encontrava a referência escolar no norte de Goiás todo, no norte de Goiás, que hoje é Tocantins, né? A sede era aqui em Araguaína. E fale um pouco você falou sobre o prédio da prefeitura, agora sobre a Praça das Nações. Praça das Nações, eu coloquei o nome de Praça das Nações e coloquei... Por que esse nome? Porque eu queria que fosse uma coisa universal, né? Então eu coloquei, inclusive os postes que tinham lá, 3 postes altos, de 52 metros, um era preto, um branco e um amarelo, representando as raças mais conhecidas, né? Raça negra, raça amarela e a raça branca. Infelizmente esses tiraram. Eu comprei... Hoje está tudo verde hoje. Hoje está tudo verde. E tem aqui esse da Praça da Bandeira, e eu comecei também a Praça da Vila Aliança. Aquela primeira vila que já estava sendo feita, ainda tem um poste lá. 52 metros de altura também. Tem um poste bem alto lá. E sobre a Praça das Nações, foi feito um monumento lá e tinha um slogan chamado "Aqui vivemos em harmonia". Exatamente. Né? O que significava aquele monumento? O que o senhor colocou ele ali, no centro ali? Pensando nas lutas que nós tivemos para a nossa eleição contra o então poderoso senador Benedito Ferreira, nomeado pelo governo. Então, como nós fomos oposição, eu achei que devia lembrar isso lá para todo o resto, né? Promovendo a paz, né? Promovendo a paz. Certo. E
a Praça das Bandeiras. Nós tínhamos ali o que? Um coreto, né? Tinha. Por que não se manteve aquela mesma estrutura? Eu tinha aqui na Praça da Bandeira, também Ponte Luminosa, na esquina aqui na frente. Cada prefeito tem suas... Não, eu acho ela até interessante agora, mas ainda estão usando as bandeiras agora, né? Agora realmente estão usando as bandeiras. Mas a fonte luminosa não continua inativa. Não, essa desapareceu. Mesmo a nova, não tem uma nova aí, mas ainda não está funcionando. A Praça das Nações? Das bandeiras. Da bandeira tem? Tem. Não está funcionando, né? Ela era virada para essa rua aqui, que antigamente chamava Pão de Açúcar. Isso, a Pão de Açúcar. Agora ela está do lado do restaurante popular. E não fizeram. Nunca funcionou, nunca inauguraram. Um dia é restaurante popular, agora é restaurante, mas aquilo ali era a antiga cadeia, né? Era. Ali é onde o delegado, né? O Corneliano trabalhava. O doutor Paulinho Pereira também, que foi delegado. Até também nós tivemos outro que veio de Goiânia, na época militar, que foi delegado aí, o coronel já de idade, passou uma temporada aqui. Que puseram a rua que passou a ser o nome do prefeito João de Souza. Isso. Era o nome dele. Anteriormente, era. Anteriormente. Exatamente, ele. Então, a Vila Aliança, né? Vila Aliança, onde tem um poste que eu implantei, está lá até hoje. A pecuária. Fale sobre o Parque da Pecuária. O Parque da Pecuária. Você conheceu o Guilherme Dourado? Conheci. Vereador? Meu amigo. Era amigo? A pecuária, eu doei para lá a área, eu desapropriei, doei a área e já funcionava antes um pouco antes de ser prefeito, mas funcionou melhor e doei inclusive broquete para a pecuária. Aquele bloquete da entrada lá foi doado pela prefeitura, mas aumentaram, né? Ainda hoje tem o bloquete lá. Tem. Eu sei, e as parcerias com o governo federal, né? Já que o senhor era oposição aqui, os recursos para várias instituições federais foram implantadas naquela época, não foi? Tivemos inclusive os Correios. Os Correios nós fizemos aqui em Araguaína, a sede do Correio, e foi feito em Muricilândia, foi feito em Vanderlândia, Muricilândia, em Araguaci, Araguanã. O Correio fez uma sede aí através da Prefeitura de Araguaína. O primeiro poço, não é poço, é caixa d'água. Ali em cima tem uma caixa d'água, era 500 mil litros. Tem aqui perto da... Está aqui. Foi a primeira de saneamento básico, né? Saneamento básico. Foi essa aqui da igreja presbiteriana? Exatamente. Tem uma caixa d'água de 500 mil litros ali. Feito pela... Agora... Era Saneago, né? Saneago. E sobre a implantação também, que foi quase nesse período, 67, 68, no meio de comunicações, fale um pouco sobre a Telegoiás. A primeira cabine telefônica. Nós instalamos, cedemos à prefeitura. Foi lá uma salinha. Tem uma sala onde funcionou o telégrafo lá. Telefone e telégrafo. Foi implantado naquele meu tempo também. Agora tem um prédio enorme do lado assim, né? Mas foi naquela. Inclusive tem até um negócio assim, diferente assim. Tem. Por lado da praça de cá, a parte da frente. Lá funcionava Já tem a portinha lá. Tem, a telefonia e o telefone. Foi também no meu tempo. Você conheceu o seu Manuel Maria? Aqui, seu vizinho? Conheci. Ele era carteiro de Carolina, veio pra cá também, trabalhou lá. Né? Um carteiro. Então a comunicação começou ali, né? Ali. Ao lado, no mesmo prédio da prefeitura, na salinha. Mesmo prédio. Nós tínhamos o Correio. E o NPS? Que era o atual INSS. Naquela praça logo foi criado. O fundo de uma agência do Banco do Brasil, que ali é uma agência do Banco do Brasil, uma parte, né? Ali era o terreno da prefeitura que eu doei para funcionar o INPS realmente lá. Depois que eu vim de Goiânia, já sem ser prefeito, eu fui um dos médicos do INPS lá. Aliás, eu chefiei o INPS aí também. Foi, né? Foi. Depois que eu vim de Goiânia, né? E aí, quando eu deixei a prefeitura, em 70, 71, 72,
Meu pai candidatou a deputado federal ainda em 70 e a estadual, se elegeu, faleceu em 73 como deputado estadual e eu peguei a vaga dele como deputado estadual também. Ah, o senhor assumiu o cargo de deputado estadual também? Como dobradinha com Siqueira Campos. Ah, o Foi senhor era suplente? O senhor ficou como suplente? Eu fui eleito entre os 10 deputados mais votados. Oh, eu não sabia disso. Não, pois eu fui eleito, não foi negócio de Então arrastado você por foi ninguém. deputado estadual também? Deputado estadual. Quanto tempo você ficou por lá? Fiquei 4 anos, depois parti e não consegui me reeleger. Aí foi quando Qual era o partido? Você estava MDB? Ou... eu me elegi pela Arena 1 ou 2? Arena 2, né? Arena 2. E outra coisa, eu fui um dos deputados estaduais que foi escolhido lá foi no tempo do Irapuã Castro Júnior. Nós fizemos parte da oposição, mas nós fizemos parte de um dos deputados que naquele tempo era assim. Nós votamos para eleger o Garrastazu Azul. Ah, o Garrastazu Azul Médici. Foi o último, não foi? Foi o último. Tá. Então nós ajudamos a eleger o Garrastazu Azul lá, que era obrigado a fazer a eleição, né? E eu fiz parte em Goiânia da bancadinha, que era eu, Sérgio Caiado e o deputado Mário Cavalcante. Mário Cavalcante era de Piracema, já falecido. Sérgio Caiado, eu ainda encontrei com ele um dia desse em Goiânia, fazendeiro da família Caiado, né? A família Caiado é bem grande lá. Que foi a família Caiado, foi antes do Pedro do Rio que eles foram também ditadores em Goiás. Depois é uma família importantíssima em Goiás, sabe? Eles têm um poder político muito grande. Muito grande. Goiânia. Sérgio foi lá, agora, para mim me aposentar na CELG, ele me ajudou muito. Ele era um dos conselheiros da CELG, né? E foi candidato a deputado federal. Infelizmente não se elegeu. Mas eu estive lá uns 2 anos atrás com ele. Nós fazíamos parte da bancadinha, né? Os deputados contra o Irapuã. Irapuã já também agora criou um Irapuã Costa Júnior. E o Irapuã Costa Júnior era trabalhar na CELG e foi um dos caras que vieram implantar aqui a usina do Corujão. Inaugurou aqui, né? Inaugurou. Mas ainda como engenheiro, né? Uhum. Falando ali sobre ainda esse aspecto de crescimento, né, urbano, o fórum também, parece-me que começou nessa época também, de 70. Foi, o fórum foi ali o fórum ao lado, que o fórum hoje já é pequeno, né? Isso, ao lado. E o fórum, nós começamos e o final João de Souza, que terminou, não sabe? O fórum. Ele é até um pouco diferente o nível dele, né? Ele é mais baixo. Mais baixo. E sobre... Você foi muito amigo do Gaúcho, né? Foi. Seu Jorge Unes. Inclusive, ele ajudou muito com os maquinários naquele tempo. Ele disse que cascalhou aqui as principais ruas. Exato. Ele deu um apoio a isso, porque a prefeitura não tinha maquinário nenhum, tinha né? até o campo de futebol que tinha lá próximo, foi ele que dava conservação, né? Depois foi feito agora o outro grande aí, mas o que tinha lá era o campo de futebol, era lá com ele. Eu ainda cheguei até a atender como médico o pessoal lá no campo de futebol uma ocasião, sabe? Certo. E era ali o lago lá do Gaúcho, né? Isso. E o prefeito João de Souza Lima, você lembra dele? Ele foi o meu vice, né? Depois Como ele era assim? Porque ele era uma pessoa franzina, baixinha, mas era muito inteligente, ele era né? político nato, né? Ele saía, tinha uma das manias dele, era fazer campanha e saía levando café, açúcar, chegava na casa da pessoa, não tinha, ele mandava passar café com aquele café que ele levava. Ele fez isso, né? Conquistava, né? Conquistava. E depois de eleito, eu já não estava morando aqui, né? Quando eu deixei a prefeitura, eu me mudei para Belém. Fiquei uns 2 anos em Belém, né? Então, nessa ocasião, foi quando ele ficou aqui e foi assassinado. Aquela luta que houve aí. Aquela disputa, né? De Caú, Edmundo, Malvina, aquele povo aí. Certo. Depois teve consequências sérias. Vamos falar agora um pouco sobre a criação da bandeira de Araguaína, né? A bandeira de Araguaína, eu sempre... Por que essas cores? O vermelho, o verde, né? As mesmas cores que eu fui também lá de Araguaína, né? Isso, lá de Araguaína. Então é a simbologia da nacional, né? E eu
fui daquela nebulosa, que eu sempre gostei dessas coisas, como o centro da bandeira, né? Sim. E 3 personalidades, né? Branco, negro e amarelo, que é o que representa a bandeira de as raças, né? As raças. E por baixo de uma casa, né? Eu vi um triângulo escaleno, que é uma casa, né? Casa de todos, né? Casa de todos. Interessante. E a sua contribuição, já em 85, logo após a morte do prefeito, ex-prefeito, já falecido João de Souza Lima, já estava assim aquela campanha, um movimento de separatista, né? Da criação do Estado Tocantins, a separação do Estado de Goiás, né? Eu sempre fiquei ligado. Como foi o seu posicionamento? Você era a favor, contra ou nenhum dos dois? Eu sempre fui a favor. Inclusive eu tenho um pronunciamento meu feito em Goiânia, defendendo a criação do Estado Tocantins, né? E eu inclusive trabalhei na campanha do Santilo, foi um governador de Goiás muito importante, já falecido, e eu trabalhei com o professor João Leite aqui. João Leite, que foi deputado. Sim. O Santilo me deu uma caminhonete, cabine dupla, para mim fazer a campanha dele aqui. A campanha do Santilo aqui no norte, do paralelo 13 para cá, tinha um tipo de campanha, sabe? Um tipo de cartaz. Ele defendia o Tocantins, apoiou o Tocantins. Aliás, foi a maneira com que eu apoiei o Santilo, porque ele prometeu que liberaria tudo para o Tocantins, né? E cumpriu a palavra, que o Willis Rezende traiu o nosso pedido, e o Santilo não. Ele manteve. Tanto é que depois do Siqueira Campos se arrependeu e colocou até o Santilo como um dos cidadãos do contribuir, né? Sim. Porque foi ele. Se o Santilo não tem eleito, eu não teria facilmente o Tocantins, não. Isso aí. A família Borges mesmo lá não era de acordo, né? Os Borges. Na ocasião que o Santilo foi candidato, sabe quem o Siqueira apoiou para candidato? Sim. O Mauro Borges. O Mauro Borges. Que era contrário ao Santilo, né? Que era a favor da criação do Estado. E era a favor da criação do Estado. O Mauro Borges não era. Ele não entregaria jamais. Mas em que momento o Siqueira Campos mudou de ideia? A partir da derrota? Que perdeu? A partir da derrota. Não foi obrigado a seguir. Né? Mas ele depois ele agradeceu o Santilo. Ele até fez homenagem ao Santilo depois agradecendo. Mas ele ficou contra o Santilo. No momento que mais precisava. Que era a campanha política, né? E várias caminhadas a Brasília, né? Diz que o Boa Sorte também disse que contribuiu com o Boa Sorte, as caravanas. O Boa Sorte ofereceu para o Siqueira Campos não sei quantos imóveis que ele tinha aqui em Araguaína. Era muito rico, ele ofereceu tudo para fazer a capital em Araguaína. E o Siqueira Campos preferiu fazer em Miracema para não fazer, porque se fizesse aqui em Araguaína talvez não saísse daqui mais, né? Talvez não saísse. Se bem que eu não sei se é bom, hoje eu não sei se é bom ou ruim. Mas a capital, nós tínhamos essa mágoa de Araguaína, não ser a capital. E esse sendo que a ideia, né, ela é antiga, né, desde a época do período imperial, do Império, né, mas o momento político, né, a conjuntura, Araguaína despontando como a cidade mais importante, quarto maior rebanho, né, do estado, naquela época, década de 80. Araguaína em Goiás era a terceira cidade. Abaixo só de Anápolis. Exatamente. Depois apareceu Aparecida e outras cidades maiores, foram crescendo rapidamente, mas Araguaína estava em posição acima de Tubiara, de Jaraguá, em Goiás, né? Então, se a capital tivesse sido instalada aqui em Araguaína, mesmo a provisória, dificilmente sairia daqui. Porque talvez se ele criasse Palmas, como ele podia querer criar, seria criado aqui, digamos, perto de Araguaína. Como Araguaína terminaria sendo até como Goiânia. Campinas é bairro de Goiânia. Isso. Campinas hoje em dia é um bairro de Goiânia, é uma cidade lá. Isso tem a história de Goiás antiga, né? Segundo os levantamentos topográficos, né, da época, Siqueira Campos, sua comissão queria um lugar plano, né? Então, depois de Araguaína aqui um pouco para o sul é tudo plano aí. Exatamente. Então, por que escolher aquela região lá, né? Porque ele escolheu tão distante, né, de Araguaína, já que todo o povo daqui, naquela época, vieram milhares de pessoas, né, do Maranhão, né, do Pará, para morar em Araguaína, porque aqui seria a capital, né? Queria aqui. Isso. E inclusive eu,
naquele tempo, eu incentivei meu pai para a gente mudar para Araguaína, porque ia ser capital, ia ter universidades, né, federal e tudo. E não aconteceu. Só que quando a gente já estava aqui, né, não tinha como voltar mais, né? Professor, vou lhe contar uma coisa. Aqui tinha uma município de Colinas, uma americana rica que comandava uma fazenda enorme. Não me recordo agora o nome. Eu era prefeito desse tempo. Eu visitei essa americana, ela andava de botas. E perguntaram uma vez para ela por que ela veio morar aqui nesse norte aqui próximo. Porque nós estamos no centro do Brasil. Ela falou isso, né? Então, se você colocar um esquadro, não, um compasso em Araguaína e fizer uma volta, Araguaína está exatamente no centro do Brasil. Não é Palma que está, não. Não é no coração. Quem está no coração é Araguaína. É Araguaína. Exato, olha. Entendeu? É se você colocar um compasso em topografia, é no centro do Brasil. Faça essa experiência lá. Eu sei. Ela está mais no centro do que Palma. Palma está ao sul. E falando nisso... Como Mato Grosso é o centro da América do Sul. Falando nisso, dos americanos, me falaram que eles estavam interessados em investir em Araguaína, na área de transporte, na área de indústria de calçados, na área de, se não me engano, serviços, até de transporte, até de aeroporto, mesmo, aviões, essas coisas. Por que eles não conseguiram investir aqui em Araguaína, implantar? Porque disse que eles iam fazer daquele lado aqui, depois da hidrelétrica ali, onde tem agora o lago, né, que é aquele loteamento novo, como é o nome? Do outro lado de lá, onde era o Xixebal. Araguaína Sul, né? Diz que iam fazer um grande curtume ali, a indústria de calçados. Tinha uns projetos bem pesados para Araguaína. Por que os americanos não... ofereceu parece que 20 mil imóveis aqui para se queira usar. E ele dispensou tudo isso. Mas passou, né? Passou, já está feito, né? Agora é aceitar mesmo, né? É aceitar. Mas qual a mensagem que o senhor deixaria para os araguainenses, depois de tanto tempo morando aqui, ter dedicado toda a sua vida praticamente aqui a esta comunidade? Olha, eu estou aqui desde 69 e agora a minha mensagem é que nós estamos vivendo um período de transição nesse planeta, né? E essa transição chama-se evolução, porque nós, o homem, é obrigado a evoluir. Ele evolui quer queira, quer não. De bem ou na marra. Ou pelo amor ou pela dor. Mas evolui. E a principal força do mundo é o amor. Então, eu sou sempre pelo positivo. Porque o negativo é uma consequência do positivo. O negativo se origina do positivo. E é uma consequência, porque Deus é positivo. E tudo vem dele. Entendeu? E eu preconizo que até o meado desse século vai mudar, estará mudado tudo. E as mudanças estão sendo feitas rapidamente, professor. Rapidamente. As religiões estão mudando totalmente. Você acredita realmente que as religiões irão se tornar somente uma? Todas. Porque está chegando a um todas momento... elas, inclusive, aceitarão a reencarnação. Terão que aceitar. Que é aquela história que o Zagalo fala, né? Terão que engolir a reencarnação. Terão que aceitar também o amor eterno do Pai. Terão que aceitar isso, porque a maior força que move o mundo é o amor. Terão que aceitar a boa nova como Jesus pregou. Boa nova, o que é a boa nova? Mas o que move o mundo não é o dinheiro, não, a grana. Quem tem mais dinheiro. É o amor. A boa nova, o que é a boa nova? A boa nova é amor integral, absoluto e incondicional. Sem cobrar nada. Sem cobrar nada. Integral, absoluto e incondicional. Absoluto porque vem do Pai. E só pode existir Ele. E a perspectiva de Araguaína de crescimento? Eu acredito. Nós temos, Araguaína pode dobrar a sua população para 300 mil em 5, 6 anos? Eu acredito. Porque a Araguaína independe de governo. Ela cresce espontaneamente. Naturalmente.
E eu às vezes até admiro aqui certos empresários que fazem seus prédios, seus mercados e coisas, e não fazem logo com cuidado de fazer garagem subterrânea. Nós estamos crescendo tantos carros aqui em Araguaína que tem que ter, rapaz. Depois eles vão gastar mais, vão ter que desmanchar e fazer garagem. Goiânia ninguém faz mais prédio sem ser com garagem subterrânea já. E nós percebemos também que Araguaína está começando por não ter mais tanta área, né, para a construção de casa, está começando os prédios, né, vertical. A arquitetura vertical, né? Vertical. E a tendência será essa mesmo, né, de condomínios, né, kitnets, condomínios, para que possa aproveitar melhor o espaço. Aproveitar melhor o espaço. Dado o crescimento também da população, embora com as contenções que se faz, mas ainda está crescendo a população, não tem como. O Brasil é um dos BRICS, né? Araguaína, ela hoje está entre as 20 cidades que mais crescem no país, economicamente. Dizem estudos aí que no período de 5 anos, Araguaína ela triplicará seu PIB. Isso pode atrair muitas coisas boas, né, também, mas pode vir também pessoas, né, de muitos lugares do país, até do exterior, perigosos também, né? A violência pode aumentar a periferia, a violência, desigualdade, já é grande. Nós vivemos uma época de transição, aonde, como diz a Bíblia, São Paulo falou, né? Quem for bom ficará melhor, quem for mal piorará. Deve haver a separação. A decadência. Quem for bom vai escapar. Melhor. Isso. E quem for mal piorará mais ainda. Para poder haver a facilidade da separação dos bodes das ovelhas. Embora esses bodes não vão para o inferno eterno. Não. Eles vão fazer um país, um mundo que está se aproximando da Terra a evoluir também. Porque assim, de tudo é evolução. Eles ajudam também no crescimento dos outros. O exemplo que eu costumo dar é o seguinte: você pega uma. Você sabe, não sei se você deve saber, que tem as parreiras, uvas. A uva brava, sabe? Onde você acha a uva selvagem, que ela é brava, né? Quer dizer, ela não é doce, ela é azeda, mas ela tem uva, né? Agora, se você pega uma uva nossa, domesticada, e implanta nela, como ela tem vindo de cavalo, aquela vai dar uvas saudáveis, uvas boas, entendeu? Então, os espíritos que saírem daqui para encarnar lá nesse planeta, vão ensinar para lá, vão sair daqui com a saudade do paraíso perdido, que vai ser um paraíso para eles, vão chegar ainda, né, lá nesse planeta, ainda não tem nem fogo, vão ter que começar com fogo. Tem que apagar o fogo, né? Tem que começar o fogo para poder, então, depois vai ver a roda. Olha, esses espíritos hoje, fabulosos que estiveram aqui, que são santos hoje, Moisés, Elias, lá do coisa, eram rebeldes de um planeta que veio para cá, chamado Capela, né? Eu te adiantando uma coisa. E aqui na sua casa, você tem algumas fotos interessantes nas paredes, né? Em termos de religião, eu sou espírita, sabe? Sou espírita, você é espírita? né? Sei. Olha, Allan Kardec, né? Legal. Olha, ali é uma coisa que eu gravo com o Santo Sudário, que eu acredito plenamente que tem gente que acha que aquilo foi uma pintura de Leonardo da Vinci, não. Eu acredito que foi realmente criado por Jesus. O Sudário que envolveu Jesus. Aquilo ali eu tenho o maior respeito por aquela. Uma foto de Cristo. Não é nem respeito, é amor mesmo. Por essa fotografia. 2000 anos, né? Doutor Raimundo, nós vamos parar por hoje e a gente, em outra oportunidade, a gente pode conversar mais.